Nesse módulo de como povoar, nós vamos ver a última opção. A primeira é aquela que nós importamos, trocamos dados, intercambiamos dados de outros IDs com o ArcGIS. A segunda opção de alimentar foi através das bases integradas. E agora, e aquilo que sobrou? Quer dizer, não está no Google Scholar, não está na Crossref, não tenho nos meus identificadores, não tenho como... na web eu não tenho essa publicação. Como é que eu faço? Digamos, um capítulo de um livro impresso que eu escrevi, não está na web, como é que eu faço para colocar isso no meu ArcGIS? É disso que trata essa aula. Então, vou adicionar um trabalho. O que eu tenho que fazer para adicionar manualmente um trabalho que não pôde ser ele não tinha como ser importado automaticamente. Então, eu tenho nessa tela as opções. Observe que aqui eu tenho um menuzinho drop-down e aqui eu tenho outro menuzinho drop-down, tá certo? Então, vamos ver como funciona isso. Se eu clicar aqui, eu tenho as categorias de trabalho. Então, ou ele é uma publicação ou uma conferência, ou é um trabalho de propriedade intelectual, e aqui outros que não cabem nessas três categorias anteriores. Quando eu escolho, eu vou mostrar as opções que eu tenho em cada uma dessas três categorias. Quando eu escolho publicação, no meu segundo menuzinho drop-down, eu tenho uma lista de publicações, tipos de publicações. É um artigo de revista? É um artigo de trabalho? É um folheto? É um jornal? É um capítulo de livro? É uma dissertação manual que não está na web, né? É a edição de uma revista? É uma entrada? É um verbete de enciclopédia, dicionário, etc. Então, eu tenho um tipo de publicação, escolho o tipo aqui e depois eu seleciono aqui embaixo. Lá em cima a categoria e aqui o tipo. Se eu adicionar a categoria conferência, quais são os tipos possíveis? É um artigo de conferência? É um pôster de conferência? Ou é um resumo de conferência? Conforme eu seleciono a categoria e o tipo, o formulário aqui embaixo, ele é alterado automaticamente de acordo com o tipo de trabalho que eu escolhi. São os campos dos formulários que eu tenho que preencher aqui embaixo. Se eu escolho propriedade intelectual, é claro que vai ser ou uma patente, certo? Direito autoral registrado, é um trabalho de divulgação, é uma licença, é uma marca comercial ou é uma patente. Então, de acordo com a minha escolha, o formulário aqui embaixo vai se alterar com os campos que são, é claro, naturais àquele tipo de publicação. Se eu escolho a categoria outro, quer dizer, tudo aquilo que não coube nas anteriores, então eu tenho aqui as opções, tá certo? É uma palestra, é um discurso, então eu tenho a opção aqui para poder incluir e aqui o formulário a ser preenchido. Bom, abaixo dessa opção, esse formulário continua, então eu tenho onde colocar a data, o tipo de citação, quer dizer, qual norma que eu estou utilizando para fazer a citação aqui embaixo, então eu coloco aqui a referência da publicação e coloco aqui em qual norma essa publicação está. Então, se é Vancouver, escolho Vancouver aqui e coloco aqui a referência em formato Vancouver. Aqui o URL, se houver, o idioma, o país, etc. E clico adicionar à lista, ele vai ser publicado, essa publicação vai lá para o meu ArcGIS. Aqui as normas, né, disponíveis naquele menuzinho drop-down, então escolhi o formato APA, então a referência eu coloco aqui em APA. Escolhi a referência Vancouver, aqui eu escolho, aqui coloco a referência no formato Vancouver. Então, dessa forma, eu vi como é que eu alimento meu ArcGIS a partir de digitação manual ou copy-paste de um formulário, tá certo?